É um privilégio poder estar diante de vocês aqui hoje de manhã. O pastor Hayward disse para mim há 3 semanas atrás: todos os pastores estão viajando, você poderia fazer a pregação no dia 30 de maio? Então eu pensei um pouco sobre o assunto e depois de um tempo eu liguei para ele e disse: tudo bem. E daí, que nem com todo o sermão, eu fiquei me perguntando sobre o que eu vou pregar. Sabe, como pregador é muito fácil ser tentado pelo orgulho a falar de um assunto que seja uma novidade, alguma coisa legal, ou falar de algum verso obscuro que tenha pouca relação com a nossa vida atual, mas que seja algo empolgante para a mente dos membros. Mas quando eu olho para o mundo ao nosso redor, me parece que os Estados Unidos está à beira de uma mudança filosófica profunda. Eu não estaria sendo fiel ao meu chamado como pregador se eu não falasse do assunto que tem dominado o discurso público de hoje. E esse assunto é o casamento homossexual. Esse não é um assunto leve de se lidar com. Existem pessoas reais, com emoções reais envolvidas nisso. Pessoas com esperança de encontrar amor e companheirismo para o resto das suas vidas. Portanto, nós não podemos abordar esse assunto com um megafone ou com um dedo apontando. Nós devemos nos comportar como discípulos de Jesus Cristo, que veio ao mundo para salvar os perdidos. Então, ao hoje abrirmos a palavra de Deus, eu gostaria de convidar a vocês que inclinassem as frontes. Nós vamos pedir que o Espírito Santo guie o que vai acontecer. Deus, nosso Pai, nós vivemos num mundo que tem mudado diante dos nossos olhos. Nós nos voltamos a Ti porque Tu não mudas. Porque Tu és o nosso Criador. E Tu conheces o Teu propósito perfeito para cada um de nós. Pai, nós sabemos que Tu provastes o Seu amor por nós. O Seu amor não é como um cartão de Dia dos Namorados que não custa nada. E sim um amor provado no Calvário. Então, Pai, eu peço que hoje de manhã o Teu Espírito esteja presente aqui. Pai, alguns podem discordar daquilo que nós vamos dizer hoje aqui. Alguns talvez elogiarão. Mas, Pai, nós falamos disso para que todos se salvem. Então, Pai, que Tuas palavras sejam as minhas palavras, que Teu Espírito fale através de mim. E que os nossos corações e mentes estejam dispostos a seguir onde quer que o Teu Espírito conduza. Obrigado por ouvir esta oração, em nome de Jesus eu peço. Amém. Como parte da pesquisa para escrever esse sermão, eu fui ao YouTube. Não para poder achar outros sermões sobre o tema, mas eu queria ver a última entrevista com Jeffrey Dahmer. Antes que esse criminoso encontrasse o fim da sua vida numa cadeia, ele gravou uma entrevista feita pela PBS. E nessa entrevista ele explicou a sua filosofia de vida, você pode ver ela. Se você for no YouTube e procurar Jeffrey Dahmer, entrevista 1994, você vai ver. Ele foi um assassino em série e estuprador, que cometeu o estupro, assassinato e esquartejamento de 17 homens e garotos entre 1978 e 91. Muitos dos seus crimes envolveram a necrofilia e o canibalismo. Ele entendia muito profundamente a correlação entre Deus e a moralidade. Ele não era um pirado. Ele disse o seguinte, e eu cito: "Eu sempre acreditei na mentira de que a teoria da evolução fosse verdade. Que todos nós evoluímos a partir de uma gosma e depois da morte já era. Se alguém não acredita que existe um Deus a quem nós teremos que prestar contas, então qual que é o sentido de tentar mudar o seu comportamento para que ele se encaixe dentro do aceitável?" Fim da citação. Agora, o fato de que nós rejeitamos o comportamento dele completamente ignora o fato de que o raciocínio dele estava certo. Ele levou a sua visão de mundo secular ateísta às suas conclusões lógicas. Você pode não gostar das coisas que ele fez, mas se você não acreditar numa estrutura moral objetiva e transcendente revelada por um Deus de amor, e se você não crê no juízo final, então Jeffrey Dahmer não fez nada de intrinsecamente errado, porque não existe nada intrinsecamente errado no mundo relativista. Ele simplesmente agiu de maneira antissocial e fora de moda. Se nós não temos uma moralidade divinamente revelada que nos chama ao arrependimento, não esqueçamos que a primeira coisa que Jesus disse foi: arrependa-se.
A primeira coisa no ministério dele. Se nós não temos uma moralidade absoluta divinamente revelada, só nos sobra uma versão relativa da moralidade. E num conceito relativo de moralidade, na verdade, nenhum comportamento pode ser condenado. Você busca o que quer que você desejar, o que quer que te traga felicidade. A avaliação atual do casamento homossexual feita pela Suprema Corte revela o abandono filosófico da sociedade ocidental de uma moralidade divinamente revelada que se aplica a nós todos, em favor de uma moralidade relativa, na qual a busca de um indivíduo pela felicidade passa por cima de todas as outras considerações. Agora, se você tomar um tempo e for ao site da Suprema Corte, você pode ler a transcrição do que os juízes da Suprema Corte pediram dos advogados. O juiz Samuel Alito entendeu muito bem as implicações filosóficas. Ele fez uma pergunta para o advogado em prol do casamento homossexual. O casamento sempre foi definido como sendo entre um homem e uma mulher. E se você quer que homossexuais se casem, você está redefinindo o casamento como uma união de duas pessoas que se amam. O que então impediria de que no futuro se tornasse 4 pessoas, 2 homens e 2 mulheres, ou 2 advogados? O que impediria que 4 advogados viessem à corte e pedissem que o casamento deles fosse reconhecido? Porque uma vez que nós começamos a redefinir o casamento de acordo com a vontade de todos, então não tem mais definição de casamento. O juiz Alito entendeu muito bem as implicações filosóficas do que a Suprema Corte estava prestes a determinar. Então, como nós reagimos ao que está acontecendo ao nosso redor? Bem, o ponto inicial para qualquer discussão é o seguinte: é o Evangelho do amor de Deus, sua graça e sua misericórdia, dado a cada um de nós na vida, na morte e ressurreição de Jesus Cristo. Sob o senhorio de Cristo, nós abordamos essas questões de uma posição de igualdade humana fundamental e solidariedade com os homossexuais, sejam eles irmãos ou não. Porque todos nós, sem exceção, somos pobres pecadores perdidos sem esperança, exceto pela misericórdia abundante oferecida na cruz por Jesus Cristo. E na igreja que existe pela graça de Deus, não existe lugar para orgulho espiritual ou humilhação de outros, como se a nossa própria justiça tivesse suplantado o sacrifício de Cristo no Calvário e fosse a base da nossa própria salvação. O Evangelho é a proclamação alegre do amor triunfante de Deus por todos os pecadores, para todas as pessoas desse mundo. É uma mensagem gloriosa de libertação da nossa escravidão no pecado, a nossa escravidão à morte. Cristo se tornou vitorioso sobre todo poder e domínio que oprime ou ameaça a vida humana ou a sua existência. Hoje eu vou ler bastante do que eu escrevi. Às vezes, quando você prega, você tem 3 tópicos em mente e você fala em torno deles. Você anda ao redor do púlpito, fala sobre esses temas conforme o Espírito te move, mas não é o que eu vou fazer hoje aqui. Porque eu reconheço que todos nós somos tocados de maneira muito profunda por isso que eu vou dizer hoje. Portanto, eu vou ter que tomar cuidado. De uma perspectiva bíblica, nós afirmaremos que amor humano nunca é uma lei a si mesmo autovalidante e autojustificante. O amor não pode ditar a sua própria estrutura. E por que eu digo isso? Porque o amor não existe isoladamente. O amor é o cumprimento da lei de Deus, de acordo com Romanos 13, verso 10. Portanto, o amor somente é válido quando ele opera dentro do contexto divinamente inspirado pelas Escrituras e a vontade de Deus revelada para nós. Nenhum comportamento pode ser declarado moral ou aceitável socialmente simplesmente por adicionarmos a ele o adjetivo amável. O Jeffrey Dahmer não poderia alegar que o que ele fez foi certo e moral simplesmente alegando que foi um ato amável ao estuprar, matar, esquartejar e congelar os corpos das vítimas dele. Quando nós consideramos o assunto do amor, nós precisamos lembrar que a aceitação não é a mesma coisa que amor. É profundamente diferente. Eu posso te aceitar o que você faz simplesmente porque eu não dou a mínima para você. Eu sou totalmente apático contra você. Eu posso aceitar o que você faz porque eu vejo que isso vai te causar dano e eu gostaria de ver você sofrendo. A aceitação não é a mesma coisa que amor. Mas quando o jovem rico veio até Jesus em Marcos capítulo 10 e disse: Mestre, o que farei para herdar a vida eterna? A Bíblia diz a resposta no verso 21 e diz: E Jesus, olhando para ele, o amou. É a primeira reação que nós temos de Jesus. A reação que Jesus teve a esse jovem rico foi de amor a ele. Mas Jesus não simplesmente disse: Eu te aceito como você é. Jesus continuou e disse: Falta-te uma coisa.
Vai, vende tudo quanto tens, dá-o aos pobres e terás um tesouro no céu. Então vem e segue-me. O amor que Jesus mostrou não foi meramente uma aceitação, porque aceitação não é a mesma coisa que amor. Nós podemos aceitar porque simplesmente não estamos nem aí. O amor de Jesus tomou a forma de um desafio para aquele jovem, um apelo exigente para que aquele jovem ganhasse a eternidade, mudando sua vida e vivendo de acordo com a santa vontade de Deus. Se eu estou prestes a causar danos a si mesmo, um verdadeiro amigo não ficaria quieto. Se eu estou prestes a fazer algo prejudicial em qualquer área da minha vida, um verdadeiro amigo falaria isso na minha cara e diria: Conrado, você está num caminho perigoso, saia dele. O amor genuíno ao próximo não pode ser separado de um amor à verdade de Deus e sua vontade, porque isso se relaciona a nós e ao nosso próximo, e ao viver humildemente de acordo com a santa vontade de Deus. Então, antes que cheguemos aos textos negatórios das Escrituras com relação à atividade homossexual, nós vamos primeiramente discutir a posição afirmativa de Deus a respeito da sexualidade humana. E é importante entender as intenções afirmativas de Deus a respeito da sexualidade humana para que possamos posteriormente estabelecer um contexto com mandamentos negatórios e proibições que nos protegem contra a corrupção da intenção original perfeita de Deus. Eu gostaria de convidar vocês que abrissem a Bíblia em Gênesis capítulo 1, versos 27. Nós queremos encontrar a fundação da nossa criação. E nós nos reunimos aqui para adorar o nosso Criador e ouvir a voz dele em nossas vidas. Gênesis capítulo 1, verso 27, é um verso famoso. E agora nós lemos o seguinte. Aqui diz: Criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. O texto fundacional da existência humana cristã nos ensina que Deus criou os seres humanos como homem e mulher. E essa distinção sexual entre homem e mulher é uma parte intrínseca do que originalmente foi uma boa criação. E essa descrição não é nem negada e nem endeusada nas Escrituras. A distinção entre homem e mulher é firmemente enraizada nos propósitos criativos de Deus. A história da criação é uma história de distinção entre as águas de cima e as águas de baixo, distinção entre a terra e o mar, entre a noite e o dia, entre macho e fêmea. Quando Deus destruiu o mundo no dilúvio, ele simplesmente eliminou uma dessas distinções entre as águas de cima e as águas de baixo. Nesse universo, nosso mundo existe sob esse princípio da distinção. Mas nessa passagem nós vemos que o homem e a mulher juntos, eles formam a unidade da humanidade. A forma primordial da humanidade é a comunhão entre o homem e a mulher. Ser um humano é compartilhar a humanidade com o sexo oposto. Uma comunidade composta de um só sexo, quer seja um monastério, ou um convento de freiras, ou um casamento homossexual, por definição não pode refletir a intenção original de Deus para com seus filhos. O verso 28 continua e diz o seguinte: E Deus os abençoou e lhes disse: Sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Aqui nós vemos que nossas atividades procriatórias são cuidadosamente delineadas ao sermos criados à imagem de Deus no verso 27. As nossas habilidades procriatórias são reservadas para uma bênção especial posterior. Consequentemente, a nossa sexualidade e a procriação não é um ponto de contato com Deus. Muitos teólogos que argumentam em prol da questão homossexual, eles vêm com a ideia de que a sexualidade é o nosso ponto de contato com Deus. Mas na história do Gênesis, ela é uma bênção subsequente à nossa criação. A habilidade sexual não é uma manifestação da imagem de Deus como nos ritos de fertilidade da antiguidade. Sim, o homem e a mulher se tornam uma só carne no casamento, mas isso vai além do físico. A união do esposo e da esposa no casamento, se unir e se tornar uma só carne, é um meio através do qual toda personalidade comunica. Deixa eu dizer isso de maneira bem direta. Se você fizer sexo com uma prostituta ou com a sua esposa, o ato é o mesmo, mas a experiência é outra. Agora nós vamos para Gênesis 2, verso 18, onde diz ali: O Senhor Deus disse: Não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma ajudadora idônea para ele. Agora, durante a minha infância, eu cresci no Egito. O Egito, para um adolescente, é uma terra cheia de regras e normas e escravidão, mas também é uma terra de abundância. Então eu saí de casa e passei 10 anos no deserto da universidade e trabalho no estrangeiro. E daí eu cheguei à Terra Prometida, o casamento, onde mais uma vez eu cheguei numa terra de bênçãos abundantes. E como solteiro, eu realmente percebi que não é bom para o homem ficar só. Eu ia junto a panelas,
Como estudante, eu sobrevivia numa certa pobreza, numa simplicidade proverbial. Eu vivia de macarrão e feijão enlatado durante a semana, e o junta-panelas era o ponto alto da minha semana, porque no junta-panelas eu comia saladas ou saladas de frutas. Era o único momento na semana onde eu tinha vitaminas entrando no meu corpo de forma voluntária. Eu era muito grato ao pessoal da minha igreja local por terem me oferecido salada. Eu tenho certeza que eles pensavam, por que esse cara só come salada? É porque durante a semana eu vivia de feijão e macarrão. Realmente, não é bom que o homem viva só. Mas falando sério agora, nós vemos que o homem e a mulher são especificamente criados um para o outro e dados um para o outro. A comunhão do homem e da mulher é construída na fundação da complementariedade essencial entre os sexos. A Eva não era o mesmo que Adão. Deus criou a Eva não como uma fotocópia, mas como uma auxiliadora que corresponde e complementa a Adão. No verso 24, continua e diz: Por isso deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. A complementariedade divinamente desejada entre o homem e a mulher encontra o seu cumprimento e expressão na instituição do casamento. Quando o homem e a mulher se juntam e se tornam uma só carne. Essa afirmação da instituição do casamento como sendo entre o homem e a mulher, e depois nós vemos isso em Mateus capítulo 19, quando os fariseus perguntam a Jesus sobre o divórcio, Jesus leva eles diretamente de volta a Gênesis, e ele referencia a união entre um homem e uma mulher. Contudo, Gênesis 3,16 é a complicação. É como uma mosca na sopa. Porque em Gênesis capítulo 3, nós temos a história da queda. A queda afeta todos os aspectos do nosso ser. Em Gênesis capítulo 3, verso 16, Deus diz à mulher, Ele diz, multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez. Em meio de dores darás à luz filhos. O teu desejo será para o teu marido e ele te governará. Uma das consequências da queda é o distúrbio na comunhão entre o homem e a mulher. Agora, o aspecto procriatório se tornou perigoso e doloroso para a mulher. No lugar da complementariedade amável que Deus desejava no Jardim do Éden, nós vemos que o marido vai governar Eva. Domínio talvez se tornou dominação. Portanto, a comunhão procriativa e complementar entre o homem e a mulher é a intenção original e a única intenção de Deus para a sexualidade humana e os relacionamentos. A santidade dessa união fundacional é restringida na palavra de Deus por ensinamentos que protegem ela da corrupção, do adultério extramarital, da fornicação premarital, da zoofilia, do incesto, da homossexualidade, do estupro, do lesbianismo, da pedofilia, da poligamia, da poliginia, da necrofilia e de qualquer outro mau uso da sexualidade humana fora da vontade de Deus. Então é nesse contexto mais amplo da intenção original de Deus para nós que nós interpretamos o retrato bíblico consistentemente negativo do casamento homossexual. Quanto mais a criação de Deus vai se afastando dele, o impacto do pecado na humanidade se acumula de geração em geração. Então, a comunhão originalmente tensionada entre o homem e a mulher, incluindo as suas manifestações sexuais, também se afasta cada vez mais e mais do plano original de Deus para a sexualidade humana. Essa é uma razão pela qual muitos teólogos entendem que sentir atração pelo mesmo sexo não é algo inerentemente pecaminoso. É mais um elemento, uma manifestação de estar quebrado. Todos nós experimentamos isso como resultado da queda. O ato pode ser pecaminoso, mas simplesmente a atração é uma manifestação de estar quebrado pela queda. Para muitos homossexuais hoje, ou aqueles que se sentem atraídos por crianças ou animais ou qualquer outra criatura, é importante reconhecer que a orientação ou a preferência sexual exclusiva, como um psicólogo diria, é simplesmente o resultado da experiência humana até onde eles podem conscientemente se lembrar, e não parece ser para eles uma questão de escolha, é involuntária. Uma das grandes falácias do debate sobre o casamento homossexual é a noção de que se a atração homossexual é algo que nascemos com, então tem que ser natural e, por definição, deve ser algo bom. A orientação homossexual durante toda a existência consciente de alguém não é necessariamente a vontade perfeita de Deus para os seus filhos. Todos os seres humanos nascidos nesse mundo caído têm problemas involuntários. Todos experimentamos isso. Algumas pessoas experimentam isso na forma de espinha bífida. Algumas pessoas experimentam esse problema involuntário na forma de uma predisposição a ter câncer de mama, ou um comportamento violento, ou orgulho, ou egoísmo, ou uma atração sexual exclusiva por outros homens, crianças ou qualquer outro ser vivo.
E o fato de nós termos nascido desse jeito não faz que isso reflita a maneira que Deus planejou que nós fôssemos. A imperfeição ainda é imperfeição. E quer esses problemas da minha imperfeição ou a sua imperfeição sejam voluntários ou não, não é a questão. Então agora nós vamos ver o que o Velho Testamento diz e depois nós vemos o que o Novo Testamento diz. Nós não vamos fazer uma revisão exaustiva das Escrituras, nós vamos olhar para alguns dos destaques. E antes de nós nos voltarmos a Gênesis 19 e a história de Sodoma e Gomorra, é importante reconhecer que a Antiguidade, Salomão dizia que não há nada de novo debaixo do sol. O meu tio-avô era um arqueólogo, ele era especialista nos escritos dos cananeus. E quando eu falei com ele sobre isso, ele disse, como Salomão disse, não há nada de novo debaixo do sol. Não existe nada hoje em dia que os cananeus já não praticassem naquela época. Zoofilia, necrofilia eram conhecidos e praticados entre os egípcios, hititas, cananeus e mesopotâmios. Interessantemente, essas atividades não eram intrinsecamente condenadas, mas eram reguladas de várias formas por essas sociedades. Então, o primeiro verso para o qual nós vamos olhar hoje de manhã, o contexto do Oriente Médio e da Antiguidade era cheio dessas práticas de imoralidade sexual. Gênesis 19, de 4 a 10. Eu não vou ler as passagens para vocês hoje, eu tenho certeza que a maioria de vocês conhecem a história de Sodoma. E Abraão, ele estava tentando negociar com Deus para tentar salvar Sodoma. E Abraão disse nos capítulos anteriores, Deus, se houver 50 justos na cidade, você salvaria ela? E Deus disse, bem, ok, se houver 50 justos, eu vou poupar a cidade. E Abraão pensou, ok, vamos tentar um passo de cada vez aqui. Se ele está disposto a salvar a cidade por 50, então vamos negociar por 45. E Deus disse, sim, por 45 eu poupo a cidade. E Abraão negocia com Deus e finalmente Deus diz em Gênesis 18, 32, Abraão disse, se porventura houver ali 10, e Deus responde, não a destruirei por amor dos 10. Então os 2 anjos vão à cidade de Sodoma. Era importante que houvessem 2 testemunhas para testificar o que estava acontecendo, de acordo com a lei de Moisés. E as 2 testemunhas vão até a cidade de Sodoma, os 2 anjos, e eles foram chamados para a casa de Ló, que era um residente estrangeiro, ele não era um cidadão dali. E antes deles se deitarem, em Gênesis 19:4, diz que todos os homens da cidade, desde o mais velho até o mais novo, aquilo não era um evento isolado. Todos os homens foram até ali. Eles cercaram a casa e chamaram Ló e disseram, onde estão os homens que vieram a ti essa noite? Traze-os fora até nós para que possamos conhecê-los. E como que Ló interpretou isso? Será que ele achou que eles só queriam tomar um chazinho? Mais pra frente, o texto indica que claramente há um elemento sexual nessa história. A despeito dos claros esforços daqueles que gostariam de reescrever as escrituras do jeito mais brando possível. Essa é uma história de uma tentativa de estupro homossexual. A história não aborda diretamente a homossexualidade, mas ela discute a questão do estupro homossexual. É uma distinção que nós temos que reconhecer. Embora Sodoma tenha entrado para a história como um exemplo do julgamento divino sobre a homossexualidade, sobre aqueles que praticam esses atos, as Escrituras têm uma visão mais complexa sobre o porquê Deus trouxe destruição a Sodoma. Se vocês forem até Ezequiel, capítulo 16, que é bem conhecido, nós vemos que tentativa de estupro homossexual não era o único problema que existia em Sodoma e Gomorra. Ezequiel, capítulo 16, do verso 48 ao 50, nos diz que Sodoma tinha outros problemas espirituais. E aqui diz o seguinte, Ezequiel 16, 48 ao 50. Sigam comigo. Como eu vivo, diz o Senhor Deus, não fez Sodoma tua irmã, nem ela, nem suas filhas, como tu tens feito, tu e tuas filhas? Eis que essa foi a iniquidade de tua irmã, Sodoma. Orgulho, plenitude de pão e abundância de ociosidade estavam nela e em suas filhas. Nem fortaleceu a mãe do pobre e necessitado. Foram arrogantes e fizeram abominações diante de mim, pelo que, em vendo isso, as removi dali. Então, por esse verso aqui, nós podemos ver que o problema que Deus tinha com Sodoma e Gomorra não era somente o crime de uma tentativa de estupro homossexual, mas também tinha um problema pelo fato de que eles andavam em mentiras. Eles eram arrogantes, tinham excesso de comida e não faziam nada para ajudar o pobre entre eles. Eu acho que parte da nossa sociedade ocidental não é muito diferente. Nós também temos muitos que são ricos. Se você for depois para o Velho Testamento, Jeremias 49 e Amós 4, esses pecados de adultério, mentiras, orgulho, cometer abominações, são mais uma vez visitados.
Mas se você for para o penúltimo livro da Bíblia, o livro de Judas, antes de Apocalipse, Judas só tem um capítulo, então vamos ler os versos 7 e o verso 8. Judas, o irmão de Cristo, indica algumas das razões pelas quais Sodoma e Gomorra foram destruídas. Judas, verso 7. E o que Judas disse sobre a inspiração do Espírito Santo foi o seguinte: assim como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que da mesma maneira deram-se à fornicação e seguiram após carne estranha, foram postas como exemplo, sofrendo a vingança do fogo eterno. A Bíblia King James traduz essa frase volúpia antinatural, como carne estranha. E estudiosos se perguntaram a que exatamente Judas estaria se referindo com após outra carne. No próprio texto de Gênesis, isso indicaria que é a atividade homossexual. Mas o texto aqui de Judas poderia ser lido de maneira muito mais ampla, significando toda a imoralidade sexual, não só a tentativa de estupro homossexual. Se você voltar algumas páginas, a 2 Pedro 6, nós vimos outro comentário. 2 Pedro 2, versos 6 a 10, nós vemos outro comentário por que Deus destruiu Sodoma e Gomorra. 2 Pedro, capítulo 2, verso 6, diz o seguinte: e reduzindo a cinzas a cidade de Sodoma e Gomorra, ordenou-as à ruína completa, tendo-as posto como exemplo a quantas venham viver impiamente. E agora pulamos o verso 10, que fala daquelas pessoas naquelas cidades, especialmente aqueles que, segundo a carne, andam em imundas paixões e menosprezam qualquer governo. Então Pedro enfatiza a natureza sexual dos pecados das pessoas de Sodoma. E mesmo que pecados homossexuais estejam incluídos, nós por esse texto não somos justificados a falar somente dos pecados homossexuais. Todas as paixões depravadas são incluídas como razões para a destruição da cidade de Sodoma e Gomorra. Quando nós olhamos para Juízes capítulo 19, quando eu era pequeno, a gente não tinha televisão em casa. Meu pai cuidava de 5 igrejas, às vezes eu via o mesmo sermão 3 vezes no mesmo dia. E como adolescente, eu sentava nas fileiras do fundo da igreja e lia o livro de Juízes. O livro de Juízes era o livro que eu achava mais interessante de toda a Bíblia quando eu era adolescente. Se você não souber o porquê, vai para casa e leia. Imagine que você fosse um adolescente. Mas o livro de Juízes começa com um herói. O primeiro juiz é um homem de integridade, chamado de Otniel, um homem sobre o qual o Espírito de Deus age. E conforme nós percorremos o livro de Juízes, o caráter dos próprios juízes se torna cada vez mais ambíguo, até que nós chegamos ao Sansão, um homem que se apaixonava por qualquer mulher que ele visse. Mesmo assim, ele era um juiz. E finalmente, nos últimos 3 capítulos de Juízes, 19, 20 e 21, nós temos ali uma história que ecoa a história de Sodoma e Gomorra. E se você nunca leu, leia a história de Juízes 19. É a mesma história que aconteceu em Sodoma e Gomorra. Exceto que dessa vez não era Sodoma e Gomorra. Dessa vez era a cidade de Gibeá de Benjamim, uma das tribos de Israel. Um levita está passando, voltando à região montanhosa de Efraim, e ele fica hospedado ali com os efraimitas, e é um estrangeiro do mesmo jeito que Ló era um estrangeiro. Ele fica hospedado ali uma noite. Mais uma vez, os homens da cidade cercam aquela casa. O hebraico é muito parecido, Gênesis 19 com Juízes 19. Existe um eco consciente entre essas duas passagens. Os homens cercam a casa, os benjamitas, uma das tribos de Israel, e eles batem na porta e exigem que o visitante seja trazido para fora para que eles possam conhecê-lo. E o visitante entende que essa é uma exigência sexual. Então ele coloca para fora a concubina. Então essa mulher foi sacrificada para satisfazer as exigências de 2 grupos de homens competindo entre si. Dá para dizer que ela foi bucha de canhão. Aquela mulher foi abusada a noite inteira, e quando o homem acorda e abre a porta, ele vê ela deitada com a mão sobre o limiar da porta, e nesse ponto da história não está claro se ela morreu. Ele diz: levante-se, nós vamos para casa. E não é muito, digamos assim, que ele não se interessava muito pelo bem-estar da mulher dele. Ele cortou ela em 12 partes e enviou para todas as regiões de Israel. E disse: alguma coisa assim tão ruim já aconteceu em Israel antes? A história continua e inclui uma espiral decadente e catastrófica de estupro, assassinato, esquartejamento, guerra civil, assassinatos em massa, aliciamentos em massa de meninas para colocá-las em casamentos forçados e mais estupro ainda. Juízes 21, verso 25 é um verso famoso.
E diz o seguinte: naqueles dias não havia rei em Israel. Cada um fazia o que achava mais reto. Era uma era de relativismo moral. E quando nós vivemos numa sociedade onde o relativismo moral domina, pessoas como Jeffrey Dahmer não são imorais. Eles simplesmente estão expandindo o envelope da experiência humana. Relativismo moral leva ao colapso pessoal, social e nacional. Assim, Sodoma e Gomorra, essas histórias são implicitamente condenadas por causa do estupro homossexual, mas essa história não aborda as questões das relações homossexuais consensuais. Se nós formos para o nosso próximo texto do Velho Testamento, Levíticos 18, Levíticos 18 faz parte do Códice da Santidade do Velho Testamento. Quando o Concílio de Jerusalém se reuniu e disse aos crentes e gentios o que eles deveriam obedecer ou não do Velho Testamento, aos crentes e gentios foi dito que não comessem comidas oferecidas aos ídolos, não comessem animais sufocados, não comessem carne que tivesse sangue e não se envolvessem em porneia, ou seja, imoralidade sexual. E essas 4 restrições vêm do livro de Levíticos do Velho Testamento, quando essa lei foi dada para os levitas e para os filhos de Israel todos juntos. Levíticos 18 é um desses capítulos chaves que se aplicam aos cristãos de hoje, assim como as discussões do Concílio de Jerusalém em Atos 15. Não está limitado somente ao sacrifício de Jesus no Calvário. Em Levítico capítulo 18, no verso 22, no meio de várias proibições contra incestos, zoofilia e tudo mais, a palavra de Deus diz o seguinte: com o homem não te deitarás, como se fosse mulher, é abominação. Israel deveria viver de acordo com as leis de Deus para mostrar a verdadeira natureza da moralidade. E esse capítulo condena a homossexualidade, o sacrifício infantil, condena o adultério, também condena o incesto e a zoofilia. Alguns vão hoje argumentar que essas proibições, especialmente a proibição do homem deitar-se com o homem como se fosse mulher, só existe no contexto da prática idólatra e que, na verdade, o que está sendo condenado aqui é a homossexualidade cultual. Quando você acredita num deus pagão, e dependendo de que deus você acreditasse, se fosse uma deidade feminina, você dormiria com uma prostituta no templo que te garantiria boa colheita. E se fosse uma deidade masculina, você então teria que dormir com um prostituto do templo. E era isso que iria garantir a fertilidade da sua plantação. Essa era a ideia básica do que acontecia naqueles ritos de fertilidade da antiguidade. Mas essa interpretação de com o homem não te deitarás é abominação, como sendo, na verdade, uma condenação da idolatria, esse argumento não resiste quando o texto em hebraico é examinado de perto. Além do mais, se esse fosse o caso, se nós abandonarmos a objeção da homossexualidade dizendo que era somente por causa da idolatria, então também temos que abandonar quaisquer objeções morais da zoofilia, adultério e incesto, quando eles não vierem em conexão com a idolatria e quando praticados entre duas pessoas que concordam, como eles argumentam. Então, pensando dessa maneira, nós deveríamos estar abertos com o pai casando com o filho, entre um homem e um cachorro, entre um homem e uma mulher morta, todos os relacionamentos que expressamente são condenados nesse capítulo aqui. O fato de que a idolatria e relações homossexuais são vistos juntos no paganismo não significa que eles são a mesma coisa. E nessas 2 passagens, se vocês forem para Levíticos 20, verso 13, vocês verão que nessa passagem está mais claro ainda. Levíticos 20, verso 13. O texto diz: se também um homem se deitar com outro homem como se fosse mulher, ambos praticaram coisa abominável e serão mortos. O seu sangue cairá sobre eles. Agora, eu quero que vocês notem algo muito importante sobre esse verso. Hoje argumenta-se de que, contanto que seja de consenso mútuo, está tudo bem. Na verdade, o livro de Levíticos reconhece quando há coerção num relacionamento. Se uma jovem for pega à força por um homem e for estuprada, ele deve ser punido e não a jovem. Então o livro de Levítico reconhece situações onde há coerção, prostituição cultual ou onde há estupro. Mas esse texto aqui simplesmente diz que, se um homem se deitar com outro homem como se fosse uma mulher, isso é uma abominação por si só, independentemente das circunstâncias nas quais isso acontecer. Então, portanto, o argumento de que se não for consensual não é errado não é verdade. Em Levíticos 18 e 20 tem uma clara proibição da atividade homossexual. O fato de que esses atos eram às vezes praticados em rituais pagãos simplesmente agravam a abominação inerente das relações homossexuais. Em Levíticos 18, 5 diz: portanto, os meus estatutos e os meus juízos guardareis. Cumprindo-os, o homem viverá por eles. Eu sou o Senhor. Como o povo de Deus, através das eras, o povo de Deus deve mediar a existência dele no mundo.
Portanto, a nossa vida exterior não é uma questão de indiferença moral. A separação do paganismo envolve muito mais do que apenas evitar a idolatria. Deus convoca o seu povo a ser santo. Ele nos ordena não seguirmos as práticas abomináveis, ou não obedecer às leis das nações nessas questões. Um apelo importante é que Deus não convoca a todos a serem heterossexuais, mas Ele convoca a todos à santidade. Aqueles que sentem atrações homossexuais, ou que se sentem atraídos a crianças ou animais, esses não são convocados à heterossexualidade, mas sim à santidade. Do mesmo jeito, heterossexuais que praticam fornicação ou adultério, ou um grande número de homens cristãos que veem pornografia na internet, também são convocados à santidade pessoal. A promessa divina de santidade e santificação pessoal está aberta a todos que permitirem que Jesus seja o Senhor de suas vidas. Isso não é discurso de ódio, é discurso de esperança, de se tornar uma nova criatura em Jesus Cristo e de receber a promessa da vida eterna, num novo céu e numa nova terra. Então, no Velho Testamento, a atividade homossexual não era o único pecado que garantia a punição direta de Deus. Sodoma testemunhou muitos pecados graves, além da tentativa de estupro homossexual de Gênesis 19. Atos homossexuais frequentemente estavam conectados à exploração, violência e idolatria. Mas tais atividades somente agravavam a abominação inerente da atividade homossexual. Então, embora Deus especificamente condene e exclua da sua vontade revelada atos homossexuais no Velho Testamento, tais atos não são as únicas razões pelos julgamentos divinos na humanidade. Portanto, nós abordamos esse assunto com espírito de humildade, porque todos, de um jeito ou outro, somos culpados de quebrar a lei de Deus. E daí nós chegamos ao Novo Testamento. E no Novo Testamento, o lesbianismo era muito bem conhecido. Se você ler os escritos de Safos sobre Lesbos, a homossexualidade era idealizada, especialmente na cultura grega. Os gymnasium, a academia da antiguidade, era um lugar onde homens jovens iam pelados para se exercitar e onde os homens velhos se envolviam com a lascívia com esses jovens. Existia uma instituição no mundo antigo chamada de pederastia. A pederastia era... Eu sou muito grato por ter colégios e escolas adventistas, porque senão nós ainda estaríamos pensando na pederastia. A pederastia era essencialmente a instituição pela qual um pai podia dizer: eu não consigo criar o meu garoto, eu vou entregar ele aos cuidados de um cara mais velho e rico. E esse homem mais velho e mais rico e mais bem estabelecido socialmente vai criar o meu filho e educá-lo nas maneiras do mundo. E em troca disso, o meu filho oferecerá a ele certos favores. A pederastia era generalizada no período clássico da Grécia. Agora, hoje em dia as pessoas falam de relacionamento platônico. Nós falamos: tudo bem, mãe, é só um relacionamento platônico. Ore a Deus para que você nunca tenha um relacionamento platônico. Porque quando Platão falou do relacionamento ideal, ele estava falando de uma versão refinada da pederastia, onde intelectuais controlavam as suas paixões animais e eles tinham relacionamento intelectual e não físico com os meninos aos cuidados deles. Esse era um relacionamento platônico ideal. Mas na realidade, como testemunhado pela literatura da antiguidade, a pederastia era uma arena para exploração homossexual, estupro, violência e prostituição envolvendo adultos e meninos. E isso aconteceu na época do apóstolo Paulo e um pouco antes. Já no mundo romano, em contraste, era aceitável que um homem tivesse um relacionamento com a sua esposa e com uma amante, um menino ou uma menina e alguns até com animais. As mulheres eram usadas como objetos e para ter filhos, mas os aristocratas reservavam o amor mais refinado para outros homens. Na verdade, o imperador Augusto até fez uma lei, exigindo que cidadãos romanos tivessem um casamento heterossexual antes dos 30 anos, porque naqueles dias poucos homens queriam casar com uma mulher. Era exigido casar com uma mulher até os 30 anos, de acordo com a lei do imperador César Augusto. A sociedade romana como um todo era aberta à lascívia desenfreada e experimentos sexuais. A literatura e os desenhos romanos eram mais obscenos do que qualquer coisa. Quando eu morava na Inglaterra, nós temos um sistema de educação diferente dos Estados Unidos. Você pode sair da escola depois dos 16 anos. Isso é, depois do 10º ano, depois de fazer 9 exames. E se você quiser ir para a universidade, você faz o A-Levels, que te prepara para a universidade. Na sua 12ª série, você só foca em 3 matérias, tipo biologia, química e física. E daí com 18 você já pode entrar numa faculdade de medicina. Mas eu pensava em ser advogado, então uma das minhas matérias era o latim. Eu cursei por 6 anos latim e terminei com 18. E durante os meus tempos como estudante de latim, eu tive que traduzir rimas mais rimas de poesias romanas. E isso foi uma experiência reveladora para um jovem cristão.
Na literatura e nos desenhos romanos, a homossexualidade era reconhecida, era considerado vergonhoso e ilegal para um jovem adulto livre ser passivo numa relação homossexual. Esse papel era reservado para escravos, prostitutos, atores e garotos. Os homens que faziam o papel da mulher eram chamados de efeminato, é daí que vem a palavra efeminado. Ou tinha a palavra mollificare, que significa amaciar alguém. Eles eram desprezados publicamente e escarnecidos nos tribunais. Então, no contexto de uma sociedade grega ou romana, onde a atividade de pederastia ou homossexual, ou basicamente qualquer atividade que você puder pensar, era amplamente praticada, Paulo escreve à Igreja de Roma, talvez o epicentro dessa imoralidade. E em Romanos 1, nós vamos ler do verso 24 ao 27, Paulo escreve um verso que não era limitado pela cultura. Ele, nesse capítulo, desafiou a própria expressão da cultura e da sociedade romana. Aqueles que dizem que a Bíblia era limitada pela cultura? Não, quando Paulo escreveu isso daqui, ele estava sendo profundamente contra a cultura. Ele não estava refletindo a visão cultural da sociedade na cidade de Roma. Romanos 1, de 24 a 27, diz o seguinte: Por isso, Deus entregou tais homens à imundícia pelas concupiscências de seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si. Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Por causa disso, os entregou Deus a paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro, contrário à natureza. Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza, homens com homens, e recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro. Esses atos impactaram a minha família. Na minha família havia um jovem que era homossexual e ele morreu na área de São Francisco. Na certidão de óbito dele estava escrito pneumonia. Mas geralmente jovens não morrem entre 18 e 19 anos de pneumonia. Essa é uma tragédia que afeta muitas e muitas famílias. Essa passagem aqui explica a ligação inevitável que a Bíblia faz entre relação homossexual e a idolatria. Alguns argumentam com relação a essa passagem aqui olhando para a palavra natural. E eles dizem que há uma distinção entre um pervertido, ou seja, um heterossexual que tem suas aventuras gays só por prazer, ou seja, um pervertido, ou um homossexual. Alguém que não conhece nenhum outro tipo de atração e nunca experimentou outro tipo de atração senão a atração da orientação homossexual. E alguns argumentam que nesse verso, Paulo está discutindo os atos dos heterossexuais que agem contra sua natureza como pervertidos, se envolvendo em atividade homossexual só por diversão. Ou seja, pessoas agindo contra a orientação delas. Ou seja, contrários à natureza, versos 26 e 27. Assim, Paulo não estaria condenando os homossexuais de verdade que se envolvem em atividades homossexuais, porque para eles essas atividades seriam normais. Contudo, no mundo caído, apelar para aquilo que parece normal para determinar a moralidade é, na melhor das hipóteses, algo relativo e, na pior, algo inútil. Paulo não está aqui discutindo as relações homossexuais da perspectiva dos indivíduos, que é o que nós focamos hoje na nossa sociedade ocidental. Interpretar esse verso da perspectiva de um indivíduo seria errado. Paulo, em Romanos 1, 2 e 3, está pintando uma figura cósmica de Deus criando o mundo, da queda e da universalidade do pecado, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Tanto os gentios como os judeus, no capítulo 1 e 2, todos pecaram. E Paulo prossegue e pinta uma imagem de Romanos 3 a 5 do plano de Deus para a salvação de toda a humanidade, independentemente das atrações que nós sentimos, através da justiça de Deus revelada pelo Evangelho de Jesus Cristo. O pecado é universal. Todos pecamos e estamos sob o julgamento de Deus, mas os nossos pecados e defeitos diferentes levam ao mesmo resultado, que é a morte eterna. Ninguém tem motivo para complacência, ou para se achar justo, ou para apontar o dedo para quem quer que seja. Para Paulo, nesse verso, as relações homossexuais são uma manifestação da humanidade ter sido quebrada após a queda. E quanto mais nos afastamos de Deus como indivíduos ou sociedade, quanto mais esse defeito é manifestado, mais há apoio e admiração pela atividade homossexual. Falando nisso, você talvez pense na mídia de hoje. Versos 26, 27 e 28. Paulo menciona aqui nesses versos, Deus os entregou. Diversas vezes, Deus dá aos humanos as liberdades que eles exigem, e os homens inevitavelmente escolhem a vontade própria, o prazer próprio, porque nós somos todos seres humanos. Existe uma lei moral na vida que os homens são entregues às consequências de suas ações.
E a menos que essas nossas escolhas sejam revertidas pela graça divina, a consequência inevitável é que as coisas vão de mal a pior para o inimaginável. Assim, o apóstolo Paulo provê nesse verso aqui uma condenação inequívoca da atividade homossexual. A despeito da aceitação cultural na cultura greco-romana, Paulo não estava limitado pela cultura, mas sim ele escreveu contra a ética dominante de seu tempo. E a segunda das 3 passagens para as quais nós vamos olhar no Novo Testamento é 1 Coríntios 6. É um verso muito conhecido, 1 Coríntios 6. Paulo está escrevendo a uma igreja em Corinto. Ao passo que Atenas era famosa pela pederastia, Corinto era famoso pela prostituição cultual. Corinto tinha mais de 1000 prostitutos e prostitutas cultuais nos templos. E naqueles tempos, se uma mulher andasse com os cabelos descobertos, era um sinal que ela era uma prostituta. É por isso que o Paulo disse à igreja de Corinto que as mulheres deveriam cobrir os cabelos. Porque naquela cidade, andar com os cabelos descobertos era como que um convite para os homens naquela sociedade. Corinto era cheia de ritos pagãos. E nas religiões pagãs, eles tendem a separar a religião da moralidade. Alguém pode ser devoto de muitos deuses sem ter que mudar o estilo de vida. Mas não é assim com os discípulos de Jesus Cristo. E Paulo diz o seguinte em 1 Coríntios 6, verso 9. Ali diz, ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Essa palavra injustos aqui é adikoi. Dikaioi significa os justos. Os injustos não herdarão o reino de Deus. E daí ele diz, não vos enganeis, e ele define aqueles que não entrarão no reino de Deus. Nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Paulo usa aqui o que os filósofos estoicos usavam em sua retórica comumente. Uma lista de vícios. É uma lista padrão de pecados com os quais as pessoas daquela sociedade se identificariam, e esperava-se que rejeitariam. E incluído nessa lista a palavra prostituto, essa é a palavra para o homem que tem o papel passivo na relação homossexual. A palavra para sodomita é arsenokoitai, que significa o parceiro que penetra o outro homem. Paulo não discute nesses versos se esses atos são comprados, ou idólatras, ou coagidos. Esses próprios atos em si são condenados como estando fora do reino de Deus. E daí ele continua no verso 11 e diz, e é o que alguns têm sido, mas vós os lavastes, fostes santificados, fostes justificados em o nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Então, aqui basicamente o apóstolo Paulo diz que o homossexual não está mais impedido de entrar no reino de Deus do que o de um avarento ou de alguém que olha pornografia ou que adultera. Contudo, cada um de nós deve resistir à tentação de agir conforme os nossos desejos pecaminosos. E todos nós temos desejos pecaminosos. Pecadores arrependidos, inclinados ao pecado, lutando contra as expressões internas e externas do pecado, são fundamentalmente diferentes de pecadores sem arrependimento, se envolvendo em desobediência deliberada e repetida contra Deus. Não há lugar para esses no reino de Deus. Tais indivíduos, por maior que seja essa tragédia, estão perdidos pela eternidade. E o último texto do Novo Testamento que nós vamos olhar hoje é 1 Timóteo capítulo 1. Paulo aqui escreve a um jovem pastor, um mentorado dele na cidade de Éfeso. Nós vamos começar em 1 Timóteo 1, verso 8. Diz o seguinte, sabemos, porém, que a lei é boa, se alguém dela se utiliza de modo legítimo, tendo em vista que não se promulga a lei para quem é justo, mas para transgressores e rebeldes, irreverentes e pecadores, ímpios e profanos, parricidas e matricidas, homicidas, impuros, sodomitas, raptores de homens, mentirosos, perjúrios, e para tudo quanto se opõe a essa doutrina, segundo o Evangelho da glória de Deus bendito, o qual fui encarregado. E a primeira coisa que você nota nesse verso é que a lei e o Evangelho não podem ser separados. A sã doutrina deve obedecer tanto à lei de Deus quanto ao Evangelho de Jesus Cristo. Nós não podemos dizer, estamos sobre a graça, então temos uma licença para pecar. A lei e o Evangelho estão intimamente relacionadas no plano da salvação. A segunda coisa que nós podemos dizer sobre esse verso é que o propósito primário da lei é condenar o pecado. A lei é boa, de acordo com Romanos 7,16, se ela for usada propriamente, ou seja, para revelar e restringir o mal. No mundo ideal não caído, não haveria necessidade de qualquer outra lei senão a lei do amor. Mas nós vivemos num mundo caído, então a lei positiva do amor é expressada em proibições negativas, conhecidas como os 10 mandamentos.
Paulo, então, apresenta um catálogo de pecados que a lei tem que identificar e condenar. Ele primeiro fala dos transgressores e rebeldes, aqueles que se recusam a obedecer qualquer lei. Ele então menciona os irreverentes e pecadores, aqueles que se recusam a obedecer à lei de Deus, seguidos então dos ímpios e dos profanos, ou aqueles que transgridem exigências específicas da lei de Deus, geralmente aqui considerados como sendo os primeiros dos 4 mandamentos. Ele daí prossegue com uma lista de pecados que quebram do 5º até o 10º mandamento. Primeiro ele fala dos que matam pais e mães. Essa é uma violação extrema do 5º mandamento de honrar o seu pai e sua mãe. E daí ele fala dos assassinos, os que quebram o 6º mandamento, e quando chega ao 7º mandamento, ele faz referência aos impuros, sodomitas. Nós já vamos falar disso de novo. E no 8º mandamento, não furtarás, ele dá um exemplo extremo, os negociadores de escravos. E daí ele vai para o 9º mandamento, mentirosos e perjuros. E com a última frase, tudo quanto se opõe a essa doutrina, os que quebram o 10º mandamento. Paulo passa nessa lista pelos 10 mandamentos e dá exemplos práticos de como a quebra dos 10 mandamentos se pareceria. Quando ele fala do 7º mandamento, ele fala dos impuros e sodomitas. A palavra impuros, pornoi. Aqueles que se envolvem com imoralidade sexual, é daí que vem a palavra pornografia. Porno, grafo, significa escrever. É daí também que vem a palavra grafite, porque as pessoas escrevem com ele. Pornografia, então, é a descrição de imoralidade sexual. Paulo diz, então, que aqueles que se envolvem com a atividade de imoralidade sexual, ou você poderia também dizer aqueles que assistem pornografia na internet, e também os arsenokoitai, ou seja, os parceiros ativos na relação homossexual. Paulo faz uma ligação da relação homossexual não com idolatria ou práticas ocultistas, mas com a quebra do 7º mandamento. Os 10 mandamentos são normativos para o povo de Deus em todos os lugares e todas as épocas. Portanto, todas as formas de imoralidade sexual, incluindo a atividade homossexual, são por si mesmo, independentemente das circunstâncias, quer seja idolatria, coerção, estupro ou consensual. Ela é tão quebra do 7º mandamento como o ato do adultério entre um homem e uma mulher. Não existe nunca uma justificação aos olhos de Deus para nenhuma dessas expressões sexuais. As histórias de José e a esposa de Potifar e de Davi e Batseba nos lembram que todos nós teremos que responder a Deus por como nós usamos nossas habilidades sexuais para expressar os nossos impulsos sexuais. Como cristãos, nós temos a lei do amor, mas essa liberdade não é uma licença. As doutrinas do Evangelho, de acordo com esse verso, não podem ser contrárias à lei de Deus. Talvez seja necessário mostrar um raio-x para uma pessoa com câncer de pulmão para conscientizá-la do perigo. O raio-x executa o papel espiritual da lei. A lei revela a nós o nosso pecado e a nossa necessidade de justiça. Mas ela não tem o poder de nos fazer justos. Isso é realizado pelo Evangelho. Então, os versos 10 e 11 indicam que a lei e o evangelho estão intimamente ligados, e nós não podemos colocar uma contra a outra para justificar plena expressão sexual. Então, no Novo Testamento, nós vemos que os atos homossexuais são incluídos na lista de vícios de Romanos 1, 1 Coríntios 6 e 1 Timóteo capítulo 1. Muitos dos antigos filósofos tinham tais listas do que fazer para evitar uma vida inética. Mas para o cristão, a moralidade não é somente a ausência do que é errado, mas também a presença daquilo que é bom, nobre, puro e amável. Romanos capítulo 12, versos 9 a 21, sabe, alegrai-vos com os que se alegram, chorai com os que choram, etc. Essa é uma expressão positiva da vida ética cristã. Se você quiser saber qual que é a expressão positiva do amor cristão, então você tem que ler passagens como essa. A atividade homossexual não aparece no Novo Testamento em nenhuma lista positiva do que significa ser um cristão, mas ela é vista exclusivamente em listas negativas de vícios. Em nenhum lugar, Paulo dá instruções de como um casal homossexual poderia se integrar à vida numa igreja. Ele dá instruções detalhadas para escravos, para famílias onde só um dos dois é crente, para aqueles vindos de seitas pagãs, para virgens e não virgens, judeus e gentios e fariseus, todos com a sua bagagem cultural. Mas a atividade homossexual sempre está listada nos estilos de vida abandonados e suspensos para sempre depois de aceitar a Jesus Cristo. A ideia de que tudo pode ser perdoado enquanto se continua intencionalmente com a prática do pecado não passa de graça barata. A graça que monta a justificação do pecado, sem a justificação do pecador arrependido, que deixa o pecado e o pecado deixa dele.
Hoje procura-se justificação sem a necessidade da confissão, arrependimento ou santificação. E talvez a maior tragédia de todos seja que o pecador continua perdido. E esses podem ser nossos próprios filhos. Então o que nós podemos hoje dizer em conclusão? Ou para nós mesmos? Quando nós olhamos para a história de Daniel capítulo 3, aquela estátua de ouro na planície de Dura, a qual todos se curvaram, não apareceu do dia para a noite. Houve uma ordem que percorreu pelo império inteiro para que todos os governantes viessem até ali. Aquela estátua foi construída aos poucos, centímetro por centímetro, cúbito por cúbito. E à medida com que a estátua foi sendo construída, o povo de Deus teve tempo para pensar como eles iriam reagir quando a crise chegasse. Da mesma forma, Deus está concedendo a nós tempo hoje para pensar como nós pessoalmente reagiremos quando a estátua de ouro das imposições constitucionais das obras da carne for imposta na lei do país. Nós vamos reagir como a maioria esmagadora que se curvou? Na Grã-Bretanha, nós já temos o casamento homossexual. E a atividade homossexual é ensinada para crianças a partir de 7 anos nas escolas. É uma tragédia que está poluindo e um dia vai destruir toda uma sociedade. Nós vamos reagir como aqueles 3 hebreus que se recusaram a se curvar? Ninguém lembra os nomes dos que se curvaram, não é mesmo? Eles não têm nenhum lugar na história eterna. Mas nós lembramos dos nomes Sadraque, Mesaque e Abed-nego, os que se recusaram a se curvar. E nessa história em particular, nós devemos notar que Jesus estava perto dos 3 hebreus quando ele passou com eles pelo fogo. E da mesma forma, nós somos chamados hoje a escolher quem nós serviremos, enquanto a estátua dourada da imoralidade sexual está sendo erigida. Vamos nós nos curvar às cortes do céu, ou às cortes de um país caído no mundo que está se acabando? E a segunda coisa que nós diremos hoje, com relação àqueles que experimentam o quebrantamento do pecado, o quebrantamento da queda, na forma de uma atração homossexual involuntária, nós reafirmamos hoje que Jesus morreu no Calvário por todas as pessoas. E que o perdão e a graça dele são suficientes a todos que se voltarem a ele em arrependimento e com fé. Jesus ordena que nós amamos uns aos outros não como o mundo ama. O Dia dos Namorados, na verdade, é vazio de significado, mas como Jesus que primeiro nos amou. Que nós devemos amar uns aos outros com o mesmo amor de um Deus que demonstrou o seu amor por nós no Calvário, que provou o amor dele por nós. Enquanto nós ainda pecadores, em plena rebelião, não estando nem aí para Deus, Jesus morreu no Calvário por cada um de nós. Portanto, assim como Jesus primeiro nos amou e morreu por nós, o nosso amor genuíno pelo nosso próximo, que é homossexual, não pode ser separado de um amor à verdade e vontade de Deus, no tocante a nós e ao nosso próximo. Todos nós somos convocados a viver uma vida de santidade pessoal na área da expressão sexual. Os homossexuais podem com razão dizer que nós, como uma igreja normalmente heterossexual, nós fazemos uma vista grossa para os casadores em série, casamentos adúlteros, pornografia na internet e adultério heterossexual. Mas nós escolhemos a homossexualidade como um pecado a ser evitado. Na verdade, todos nós somos convocados a viver uma vida de santidade. Todos somos convocados a harmonizar nossas vidas com a vontade revelada de Deus. E antes de apontarmos a qualquer pessoa, deveríamos olhar no espelho e nos perguntar como nós praticamos casamento entre homens e mulheres. Nós, nas Escrituras, somos convocados ao cairmos aos pés da cruz como pecadores arrependidos, e a encorajar as outras pessoas a se juntarem a nós ali, num espírito de amor, porque eu quero que os seus filhos e meus filhos estejam no mesmo reino que eu. E, finalmente, para nossa nação, se você não é uma pessoa que ora pelos governantes e autoridades, hoje é o dia de começar. Se você olhar para a Suprema Corte dos Estados Unidos, provavelmente tem 4 juízes que são a favor do casamento homossexual e 4 que são contra. Tem um voto de desempate. É o juiz John Roberts. Deus se comunicou através de sonhos com Nabucodonosor e o faraó, governantes pagãos. Talvez seja a hora para que Deus fale com esse homem também através de um sonho. Sob a caneta de um homem está o futuro dos Estados Unidos, no sentido de que se nós vamos aceitar uma herança e cultura judaico-cristã, que aceita uma moralidade objetiva e intrínseca, que se aplica a todos nós, ou se nós vamos adotar a moralidade relativa e o caos social que isso inevitavelmente causará. Então, nessa próxima semana, e até essa decisão ser publicada pela Suprema Corte, faça disso uma questão de oração diária, para que Deus fale com o juiz John Roberts o voto de desempate. Ore para que Deus se revele a ele, para que a vontade de Deus seja mantida nas leis desse país, para que os Estados Unidos não falem contra Deus em suas leis.
Porque como poderíamos prometer lealdade a uma nação que fala contra Deus? Mas mais importante ainda, nós oramos para que a liberdade religiosa possa ser preservada por um pouco mais de tempo. E com essa liberdade, não durmamos com ela, mas redobremos os nossos esforços para compartilhar as boas novas de um Salvador vindouro, que morreu por todos para que todos possam experimentar a salvação e o dom da vida eterna. O nosso tempo acabou e para o nosso hino final, ao invés de cantar o hino que está escrito, eu gostaria que vocês abrissem o hino número 606 no inário. E para o nosso hino de encerramento, eu apenas gostaria de ler o verso final. Se você nunca cantou esse hino antes, eu encorajo que você leia o texto dele hoje. A poesia é bonita, a mensagem é profunda. A última parte dele é assim: embora a causa do mal prospere, contudo, somente a verdade é forte. Embora a sua porção seja o cadafalso, e no trono esteja o erro, contudo, no cadafalso pende o futuro, e por detrás do tênue desconhecido está Deus às sombras, vigiando pelos seus. Que nós vivamos uma vida que honre a Deus nessa próxima semana. Eu convido a vocês que inclinem as suas frontes, vamos orar. Deus, nosso Pai, nós inclinamos nossas frontes, abrimos nossos corações diante de Ti, porque todos somos pecadores e carecemos da Tua graça. E Deus, nós amamos apontar o dedo para um ou para outro grupo, mas a verdade é que de um jeito ou outro todos nós somos defeituosos. Então, Pai, eu peço a Ti hoje que o Teu Santo Espírito ministre a cada um dos nossos corações na próxima semana e que Ele diga: Conrad, este é o caminho, andai por ele. Deus, nos dê a coragem para reformar nossas próprias vidas. Nos conceda a graça de compartilhar o Teu amor com o nosso próximo. E eu oro, Pai, para que nessa nação, para que a Suprema Corte dessa nação não erga o punho em Tua direção, para que essa nação ainda tenha um resquício de liberdade religiosa nos tempos à frente. Pai, eu oro para que a Suprema Corte tome uma decisão que traga honra e glória para o Teu nome, e que traga esperança a muitos que estão lutando com essas atrações. Então, Pai, abençoe essa nação. Nós não dizemos, Deus abençoe os Estados Unidos, porque é intrinsecamente uma nação de Deus. Nós pedimos, Deus, se houverem 10 justos nesse país, Tu salvarias essa nação? Então, Pai, ao irmos embora daqui hoje, que nós saiamos com o comprometimento renovado, que o que quer que venha em nossa direção nas próximas semanas ou meses, que nós permaneçamos de pé por Ti, e que nós sejamos um povo que manifesta tanto graça como verdade, assim como elas andavam junto no ministério de Jesus. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém.